boa tarde! E aí, gente, tudo bem com vocês? Tô procurando aqui a melhor forma para eu fazer. Fui fazer de um jeito, saiu de outro. E deixa eu só ligar aqui o sol para eu ver se isso aqui tá funcionando para eu dar essa aula para vocês, gente. No meu telefone ainda não entrei, não consegui entrar, tô aqui penando. Boa tarde, Rose, tudo bem? Tá, deu certo por aqui. É só pra saber se não estiver falhando, tá, gente? Infelizmente eu procurei uma posição, saiu em outra, mas deu tudo certo. Aqui vamos nós pra uma aula que eu quero dar bem interessante pra vocês, tá? Vamos ver que é onde eu vou começar aqui com vocês aqui, tá bom? Boa tarde, Rose. É duas Roses, né? Essa aula é uma aula bem interessante e eu tenho algumas coisas para poder dizer para vocês. Primeiro, bem-vindos por estarem aqui. Hoje eu vou trazer a respeito daquele post que eu falei para vocês sobre doença do carrapato com os valores. Vou trazer os medicamentos que eu coloquei lá, tá? Para vocês direitinho, para que vocês consigam compreender como funcionam as coisas no nosso sistema do planeta dos macacos, que eu sempre falo aqui para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que trazer, né? Até primeiro também para quem for assistir e não me conhece, né? Muitas de vocês já me conhecem por estarem aqui, tem pessoas novas chegando por aqui também no meu Instagram. Então, né? Eu sou veterinária, né? Muitas de vocês já sabem, há mais de 20 anos e tenho me dedicado ultimamente, principalmente à medicina preventiva, que eu percebi que esse é o caminho mais fácil de cuidar deles, tá? Então, para quem, né, depois for assistir essa aula, vai entender um pouquinho, né? Já participei de parte de clínica, de cirurgia e amo a medicina preventiva. Eu já gostava disso há muito tempo sem ver, né? Então, eu vou trazer algumas informações aqui para vocês. Eu vou estar de olho aqui no meu computador para me ver a ordem aqui que eu vou trazer para vocês, que eu vou trazer uns slidezinhos, como eu já faço algumas vezes aqui para vocês, para quem já está acostumado aqui com as minhas aulas, tá? Então, primeiro eu vou trazer logo um recado ao contrário. Enquanto muitas às vezes não dá esse recado logo de cara, eu vou começar dando logo esse recado. Eu acho que a coisa mais preciosa que todos nós temos chama-se o tempo, porque é uma coisa que é igual para todos nós, tá? Não importa se a gente mora no Brasil, se a gente mora nos Estados Unidos, não importa se eu moro num lugar bonito, se eu moro num lugar que não é legal, não importa se eu sou rica, se eu sou pobre, não importa o que eu tenho, o que eu sou, qualquer um de nós, tá? O nosso tempo, ele sempre é a mesma coisa, todo mundo tem 24 horas no dia. Então, por que eu tô falando isso pra vocês de cara? Porque eu acho muito importante o tempo de todos vocês. Então, por conta disso, que já é esse primeiro recado que eu vou dar nessa aula para quem vier por aqui logo no início e não se identificar com o assunto, tá? Eu não vou passar aqui hackzinhos mágicos. Olha, onde é que eu vou encurtar o caminho para resolver a minha vida? Não, isso não existe, tá? Na vida, normalmente, quando se tenta encurtar o caminho é que se complica, tá? Então, o que acontece? Quem acha que tá querendo assim, vou assistir aquela live, vou resolver a minha vida, principalmente porque ela vai falar daquela história lá do mais barato, doença do carrapato, uhul, não precisa ficar, fica à vontade, pode fazer outras coisas, até porque até tá no horário do almoço, né? É um horário muito importante para todo mundo. Então, esqueçam que não é esse o meu objetivo, tá? Quem já me acompanha, sabe um pouquinho das coisas que eu falo por aqui, e sabe e entende um pouquinho, e eu digo, sim, essa aula é para todas as pessoas que querem sair da gaiola da desinformação, tá? Boa tarde para uma outra moça ali, mas eu não sei ler, é a Dia 82. Então, o que acontece? Por incrível que pareça, isso possa parecer uma coisa simples, nós vivemos um mundo onde parece ser como a maior parte das informações, mas as coisas estão camufladas no planeta dos macacos. Ok? Tá? Então, essa é a primeira situação. É para todo mundo que quer criar o que eu sempre chamo aqui de mente perceptiva, tá? Isso que vai trazer de vez para vocês o poder de ter, em qualquer assunto na vida de vocês, né? Não é só em cuidar dos animais de vocês.
é que vai trazer liberdade para vocês, né? Muita gente pensa que a liberdade financeira é a primeira liberdade, mas eu falo que a liberdade da informação é que traz o principal fator, né? Em que para onde a gente consegue olhar as coisas de uma forma adequada. Então, a primeira coisa que eu vou dizer aqui para vocês é a importância, né, dos cuidados com a saúde dos animais, tá? Isso é a primeira coisa que eu acho que nós temos que levar em consideração antes de eu chegar totalmente ao ponto dessa aula. Porque assim, quanto mais a gente entende, mais a gente consegue fazer melhor. Então, a primeira coisa é, qual que é o benefício de eu realmente cuidar do meu animal? Tá? Isso é a primeira coisa que tem que ficar sempre claro pra gente. E eu vou trazer algumas coisas aqui pra vocês. Mas antes disso, eu quero também fazer uma primeira pergunta. Quem já gastou aí à toa com o seu cachorro? Ou sentiu que gastou à toa? Sentiu que gastou com algumas coisas que não precisava? Ou que pagou caro? Quem já sentiu essa situação por aí, né? Diga eu já senti, eu não senti, não, tudo foi tranquilo. Meu veterinário é maravilhoso, ele é perfeito. Quem já sentiu às vezes que foi lesado, que às vezes fez um papel meio de idiota com alguns valores ou não, ou que tudo tá perfeito? Quem já aconteceu alguma situação assim? Me conte aí, gente. Né? Que poderia o veterinário ter feito de uma forma diferente para ter ficado mais em conta, né? Rose mesmo já falou que já aconteceu, a Lê, né? Então, ou seja, infelizmente, eu não tenho como me responsabilizar pelos outros, mas eu quero dizer para vocês assim, eu sinto muito, porque nós no Planeta dos Macacos tem uma coisa muito chata, que as pessoas são feitas às vezes, né? De simplesmente... Gente... Eu acho que se a gente entender, se pensar, se colocar um pouquinho no lugar do outro, a gente sempre tem que pensar em fazer o melhor pro outro como se fosse pra gente. E não é isso que anda acontecendo. Então a gente às vezes anda gastando à toa mesmo, sim, tá? Sem necessidade. E é por isso que eu vou trazer essas informações aqui pra vocês, tá? Eu sempre, quem já atendeu comigo, quem já foi atendido comigo no consultório, sabe? A minha filosofia nunca foi a filosofia do planeta dos macacos. Até porque eu não acho que dessa forma que a gente resolve problemas. Eu acho que dessa forma a gente cria mais problemas, né? E eu acho que a gente tem que criar situações de facilidade para qualquer cliente de qualquer coisa. Seja um cliente se ele estiver num dentista, seja um cliente numa lanchonete, seja no supermercado, não importa. Eu acho que a vida tem que ser em criar facilidade para o outro e não dificuldade, tá? Então, isso é muito importante, eu quero trazer para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês, quais são os benefícios de cuidar de um animal, né? Essa é a primeira coisa que eu quero trazer para vocês. Antes de só ver o que a Rose escreveu, aconteceu comigo e vi com outras pessoas, né? A questão de gastar, a sentir que gastou à toa. E a Rosana também falou, paguei caro, fiz exames, né? Em duplicidade. Veterinária não permitiu exames de fora da clínica. Meu Deus. Rosana, perdão. Isso é um absurdo, tá? É como se um exame anterior não servisse, né? Isso é o Planeta dos Macacos, simplesmente, como eu gosto de falar, um veterinário de Marte que para querer ganhar dinheiro com os exames nas suas costas. É ridículo. Mas eu falo que fique tranquila. A equalização do universo existe e ela sempre volta para todos. É o que me deixa muito tranquila a eu ver na hora que as pessoas agem de forma de má fé, tá? Porque não existe por que repetir um exame sendo que foi feito num outro local por um período muito curto. Eu já vi essas situações acontecendo e não tem necessidade disso, tá? Então, vou falar para vocês aqui os benefícios, são uns 4 ou 5 primeiro. Vou desenvolver para vocês, mostrar para vocês a doença do carrapato, aqueles valores dos exames aqui para vocês direitinho, ok? Então, o que acontece? A primeira benefício de cuidar da saúde do meu cachorro, né, que a gente pode ter, realmente é uma economia financeira. Antes mesmo de pensar no tratamento mais barato, quando eu cuido bem do meu animal, quando eu sei as informações, uso o que eu chamo para vocês aqui sempre de mente perceptiva, né? Que, né, para quem já me escuta aqui sabe disso, é uma expressão que eu escutei no livro do Napoleão Hill e eu gostei muito de trazê-la para vocês, né? E a gente simplesmente tem consciência e sabe cuidar, a gente já gasta menos,
tá? Então a primeira coisa que tem quando a gente cuida bem é o benefício de gastar menos. O segundo benefício muito importante é o bem-estar do animal, tá? Porque os animais felizes, mais saudáveis, eles vão adoecer menos, né? Automaticamente isso é muito importante para eles e pra gente. Porque se a gente gosta deles e o benefício que eles trazem pra gente, se eles estão saudáveis e bem, nós também ficamos melhores. A gente sabe, hoje já é muito tranquilo de entender isso, que existem até a situação de mostrar a questão de animais, a questão de melhorar a depressão das pessoas, ou até em pessoas que estão nos hospitais, né? Ou seja, de uma forma geral, eu falo que eles foram imprescindíveis nesse tempo real de pandemia que nós passamos recentemente, para nos suprir, já que em muitas situações já teve isolamento de pessoas que a gente amou, mas eles estavam ali com a gente para ajudar um pouco a passar por esses processos, tá? Em cima disso, o que acontece? A própria redução do estresse acontece pra gente de uma forma geral, simplesmente pelo fato de termos animais, né? Eles têm muito amor incondicional, e o ser humano é assim, fulano não me ligou, então não vou falar com ele, né? Então o ser humano ainda está muito longe de aprender isso, eu me enquadro nisso, e eu acho que todas nós, de uma forma geral na Terra, né? A gente está meio longe ainda de saber qual que é a melhor forma de um amor, né? E por conta disso, o que acontece? Eles nos suprem de coisas que nós ainda temos dificuldades para dar, tá? Esse vínculo com os animaizinhos, quando a gente vai e faz esse cuidado com eles, nos traz uma coisa muito boa e o seguinte, uma relação de confiança que existe, né? De vez em quando eu até coloco aqui um cachorrinho que eu cuido de vez em quando na rua e é muito engraçado que tem pessoas que ele tenta chegar perto dele e ele não deixa. Mas pelo fato de volta e meia estar cuidando dele, aquela coisa assim, ele aceita que eu faça um carinho, ele pega uma alimentação na minha mão. E não é uma coisa comum com outras pessoas com que ele nunca tem contato. Então cria vínculo e confiança sim com os animais, né? Outra coisa muito importante do benefício de cuidar, gente. Isso é uma coisa também que volta e meia se passa, a gente esquece, né, de vez em quando. Existem doenças sim que os animais passam pra gente. É o que a gente chama de zoonose. Então, por conta disso, meu cachorro saudável, eu vou ter um animal em que não vai passar doenças para mim, tá? Não são todas, claro, mas tem doenças específicas que passam pra gente. Então, automaticamente, o meu cachorro estando saudável, eu evito com que eu possa ter essas doenças, né? Então, isso é muito importante. Nós, né, mães dos cachorros. E outra coisa também muito interessante dos benefícios de a gente cuidar deles é que a gente faz com que, ainda mais quem tem filhos em casa, ou até quem tem crianças próximas, ou o que for, a gente começa a ajudar a criar responsabilidade, ou seja, promover a responsabilidade através dos que estão ao redor da gente, tá? Gente, um telefone meu aqui travou. Não, tá funcionando. Então, de quê? Olha, eu tô vendo a titia cuidando. Olha, eu tô vendo a titia escovando. Olha, eu tô vendo ela lavando a vasilha do cachorro. Automaticamente, ao a gente ver e presenciar isso, ou até a questão de crianças, por exemplo, elas começam a ter isso como exemplos para a vida, tá? Nós muito hoje somos, todos os nós seres humanos, o que a gente vivenciou e presenciou quando era criança, tá? E quanto melhor a gente conseguir proporcionar isso para outros ao redor da gente, melhor a gente tem a possibilidade de fazer uma nova geração mais consciente das coisas, né? Então, assim, hoje já tem leis de maus tratos e outras coisas que antigamente nem existia muito, né? Então, por conta disso, quando a gente faz também esses cuidados com eles, a gente tem o benefício de as outras pessoas conseguirem captar o tanto que é importante ajudar a cuidar, tá? E automaticamente aquela história tipo que gentileza gera gentileza, cuidados geram cuidados e a gente vai fluindo dessa forma para que esses animais, de uma forma geral, possam estar mais saudáveis, tá? Boa tarde, Ana, tudo bem? Olha nós por aqui novamente, hein? Lá, eu via meu pai colocando comida para os animais de rua. A Rose falou, né? Então, o que acontece? Em cima do que a gente vê acontecendo, é que a gente consegue propagar, tá? Se a gente vê uma pessoa ir lá, desde pequenininha, dando cepada em um gato, né? Lá e batendo, a pessoa vai achar que aquilo é normal de continuar fazendo. Então, o convívio de o que acontece faz muito com que a gente direciona para que lado que nós vamos ou não, mesmo isso é inconsciente quando adulto.
Então, assim, certos hábitos nossos de como cozinhar, de como fazer alguma coisa, é como a gente viu eles fazendo. A gente às vezes tem consciência disso, outras vezes não, tá? E outro objetivo muito interessante que a gente também tem, além nos benefícios de cuidar, é a longevidade desse meu cachorro. Tudo que é cuidado dura mais, tá? Mesmo até um ser vivo. Mesmo, por exemplo, poxa, deixa eu pegar aqui. Mesmo se eu tiver uma lapiseira, mesmo se eu tiver uma mesa, tudo que é mais cuidado dura mais, tá? Então, o nosso amor envolvido com a forma de cuidado, e se a gente sabe como fazer, a gente tem mais chances com que eles vivam mais e saudáveis, tá? Então, isso é muito importante de entender. Por quê? Porque se um cachorro ele vive num lugar onde ele fica o dia inteiro acorrentado, em que ele fica o dia inteiro num canil sem ninguém brincar com ele, ou aquele outro que brincam com ele, mesmo se ele tem um canil em que ele viva, mas que ele tenha momentos de interatividade com as pessoas mais próximas, que ele gosta dentro da casa, ele tem mais chances de viver mais tempo do que aquele que fica o dia inteiro acorrentado dentro de um canil, tá? Então, isso influencia, sim, na mesma coisa na nossa vida, na vida deles também, tá? Deixa eu ver uma pergunta aqui que a Di fez. Dani, minha tia está querendo ir para o Nordeste passar férias. Ela quer levar o cachorro dela. Eu falei que talvez não seria uma ideia, mas ela não me ouviu. Pois essa questão de levar animalzinho, né, para viagem, isso é muito variável, Di, tá? Isso é a primeira coisa que eu tenho para te dizer. Por quê? Porque depende o tanto que o animalzinho vai, tá? Porque, por exemplo, se o animalzinho, ele vai... Por exemplo, eu já falei com meu esposo. Um dia eu quero viajar e levar meus cachorros. Aí eu falo, não vou de avião. Aí ele, por quê? Porque eu não vou levar os meus cachorros, porque eles são grandes. Um pesa 27 quilos, outro pesa 39. Que eu pesei eles agora recente essa semana. Eu não vou levar eles dentro de parte de baixo. Eles são grandes, eles não conseguem ir em cima. Então eu falei assim, não vou pôr meu cachorro no cargueiro onde vai aquelas malas. Não vou, a gente vai de carro, não interessa aonde, mas aonde eu tiver que ir, eles vão ter que ir comigo, tá? Mas é questão de cada um, né? Então assim, se o animal ele já é acostumado sempre a viajar, só para que você entenda, ele vai sofrer com isso? Não. Mas também se ele for não acostumado com ninguém para estar por aqui, por exemplo, para poder cuidar dele, não está acostumado com outras pessoas, ok? E se simplesmente ele é deixado num local aqui, eu já vi pessoas fazendo isso, pessoas deixando o animalzinho numa clínica em que ela nunca foi antes. Posso te falar? Ele pode sofrer muito mais do que se ele tivesse ido mesmo com o estresse de uma viagem. Então a gente sempre tem que fazer o quê? Pesar, né? Não existe na maior parte das veterinárias aquela situação que eu falo pra vocês, é só isso ou é só aquilo? Algumas coisas sim, mas a grande maioria é o seguinte, as situações a gente tem que usar a nossa mente perceptiva. Por isso que eu falo que a gente aprendendo a ter consciência, a gente consegue fazer a melhor forma possível pra eles. Ok? Beleza? Então deixa eu ver aqui pra onde que eu tô indo aqui agora. Já falei pra vocês. Então, os benefícios de cuidar. Então agora eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Deixa eu achar aqui. Esse aqui. O que pesa mais para tratar um animal? Será que é o dinheiro? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu achar um veterinário bom? Eu achar um laboratório mais barato? Eu mudar de cidade porque na minha cidade não tem veterinário? O que possa ser que pesa mais para eu tratar o meu cachorrinho? Já pensaram nisso? E aí? O que será que pesa mais, gente? Tá? Eu vou trazer pra vocês a situação do post, então, que eu falei pra vocês, tá? A Rosana falou uma coisa que é muito importante também, que eu sempre falo. Eu achar um bom veterinário, é o que ela falou, tá? Por que isso é muito importante, gente? Porque se fosse só dinheiro, todos estavam vivos, né? É um conjunto de tudo, é o que a Lê falou. Então, no final das contas, um conjunto das coisas sempre é muito importante, né? Ah lá, ó, a Ana falou, nunca pensei nisso, até porque quando precisei achei você. Ana, obrigada. Ana,
Tá aqui presente com a gente é uma cliente em que eu já cuidei dos animais dela. E se necessitar, que graças a Deus não, que eles estão saudáveis, entendeu? A gente faz até uma consultoria online, por exemplo, né? Então, é muito importante que a gente consiga compreender isso. O que pesa mais, tá? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês tem muito a história de que virar e falar assim primeiro. Ah, se o medicamento é barato, é ruim. Ah, se o veterinário é barato, é ruim. Será? Eu não vou mentir para vocês, eu consumo tantas coisas que são baratas e que são boas. Vou dar um exemplo simples para vocês. Deixa eu ver que acho que tem as duas aqui, quer ver? Eu tenho duas lapiseiras aqui, ó. Uma é da Pentel, a outra é da Merkur. É claro, né, que a Merkur é imitando a Pentel, porque a Pentel é patenteada, tem até um nomezinho escrito assim de lado. E aí? Nunca nenhuma das duas me deixou na mão. O que acontece é que a Pentel, às vezes eu posso ter 5, 10 cores mais diferentes, o que for. E aí? Tá? Mas é claro que se eu for comprar aquela daquela lojinha lá, que é do Made in China, daquela assim de plástico, possa ser que ela não consiga me suprir como uma dessas, tá? Mas se eu souber usar até aquela de plástico, pode ser que ela me supra por um tempo bom. Onde eu tô querendo dizer pra vocês? A gente tem que desmistificar que o remédio caro é o que é o bom, o remédio barato é ruim, ou aquele outro, é um conjunto de coisas. É por isso que eu sempre falo pra vocês, quanto mais nós temos a nossa mente perceptiva para as coisas, mais a gente consegue ter o que a Lê falou, um conjunto de tudo de uma forma mais certinha, mais harmônica ali pra gente, para que a gente consiga cuidar do nosso animal. Assim é com o nosso animal, assim é com a padaria que a gente frequenta, assim é com o médico que a gente vai, assim é com tudo, tá? Então, isso é muito importante de ser entendido, tá? Quanto mais a gente consegue entender isso, mais a gente consegue ir pro lado certo. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá? Vou mudar aqui o slide aqui para vocês aqui. E vamos começar, então, a falar em si do que eu falei para vocês no post que eu ia trazer hoje. 300% mais caro. Aí, a primeira coisa que eu falo é o seguinte. Será que um medicamento que custa 1.000, um que custa 3.000, faz diferença no orçamento? Um medicamento que custa 100, outro que custa 300? Eu, pra mim, acho que faz diferença sim, tá? Eu acho que tudo que a gente possa fazer com custos menores, desde que eu não perca a viabilidade, ou seja, o tratamento em si, eu acho que faz diferença sim, tá? E eu acho que isso que é muito importante. Então, eu vou mostrar isso pra vocês dentro de doença do carrapato, tá? E eu vou dar nomes, tá, gente? De um exemplo aqui que eu peguei pra vocês. Eu não vou estar trazendo todos os medicamentos aqui, eu vou estar trazendo a maior parte, tá? Então, eu vou trazer isso pra vocês dentro da doença do carrapato, tá? Eu, em 21 anos, já vai fazer 22 anos que eu formei, o que eu sempre escutei a vida inteira, as pessoas: doutora, eu tô querendo fazer o tratamento, mas eu não consigo pagar tudo. Doutora, eu não consigo pagar tudo. E eu escutei isso principalmente de quando pessoas que vieram de outros colegas. Por quê? Porque eu sempre tive a filosofia de encurtar de forma saudável o caminho para a pessoa para ficar mais em conta. Eu não quero pagar caro à toa, então eu não faço e nem desejo isso para o meu cliente, tá? Então isso é uma coisa comum e que eu vou falar para vocês, que não deveria de ser comum. Isso não é o normal, mas é o que é o comum. E o comum muitas vezes é péssimo, tá? Então, pra gente falar, antes de eu chegar a falar os valores pra vocês, eu vou trazer aqui só uma outra informaçãozinha sobre a doença do carrapato, porque nem todo mundo conhece a doença do carrapato, sabe o que é, mas ela é uma doença transmitida pelo carrapato, né? Através de seres que parasitam o carrapato. Um carrapato que não tem esses seres, igual uma protozoário, igual uma bactéria, por exemplo, não vai transmitir doença do carrapato, mas é através dele é que pode acontecer a doença. Então, eu vou trazer aqui para vocês aqui a questão dos sintomas que são os mais comuns dentro de quando a gente tem uma doença do carrapato.
O cachorrinho é muito comum que ele tenha febre, ele tenha apatia. O que é apatia? Apatia é ficar desanimado, né? Usar nome é muito bonitinho, mas eu gosto de traduzir, porque é quando você vai lá e chama, o cachorro já não quer atender, ele tá muito quieto, tá meio triste. Tipo igual esse cachorrinho aqui. Fica aquela coisa assim meia morgada, vamos dizer assim, né? Aquela coisa meia songamonga ali, né? Que não tá fazendo muita diferença, tá? Então, o que acontece? Ele perde o apetite, sim, muitas das vezes. Muitas das vezes os sintomas não vêm todos de uma vez. Muitas vezes vem uma situação bem superficial, tá? Isso também já é uma coisa que eu explico, porque todo mundo acha que tem essas diferenças. Ana perguntou aqui, erliquiose e babésia também são tipos de doença do carrapato? Isso mesmo, Ana. Erliquiose é um tipo de doença do carrapato, babésia é outro tipo de doença do carrapato, anaplasma é outro tipo de doença do carrapato, né? Tô dando 3 exemplos para vocês, tem outros, que são agentes diferentes ocasionando doença que a gente chama de doença do carrapato. Elas têm umas diferenciaçõezinhas entre elas, tá? Só para que vocês consigam compreender. Então, existem as diferenças entre elas? Existem, tá? Mas, de uma forma geral, como ela é ocasionada por carrapato, pra gente falar mais fácil, pra vocês, a gente fala, é doença do carrapato, tá? Mas a gente tem mais de uma doença do carrapato, sim, porque elas são ocasionadas por agentes, né, diferentes, tá? Então, também pode dar também a questão de manchinhas na pele, tá? Essas manchas vermelhas, que é muito comum. Pode o animal ter fraqueza. Tem animais que pode ter sangramento no nariz, tá? Uns sim, outros não, né? E Ana também completou. E os tratamentos também são diferentes. Sim, Ana, tem uma diferenciação, sim, que pode acontecer de tratamento, além do que eu vou passar aqui para vocês, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, já que a Ana já colocou, já vou me adiantar, são as situações voltadas nos valores, né, de antibiótico e do anti-inflamatório. Na hora que eu for colocar lá para vocês, eu vou colocar de uma vez. O que acontece é o seguinte, quando a gente tem a situação de, por exemplo, de babésia e anaplasma, são 2 doenças que a gente tem que fazer aplicação em consultório para tratar, além do medicamento para casa, tá? Só para que vocês entendam. Então, o que acontece? Por conta disso, eu tenho a necessidade diferenciada em termos de um tratamento. Mas o antibiótico, por exemplo, o anti-inflamatório, ele inicialmente ele é o mesmo, tá? Para qualquer um dos tipos de doença do carrapato, não importa qual seja, tá? A Rose colocou aí, né? E a película no olho, ela começa a ter o que a gente chama de opacidade de córnea, não. Ai, esqueci o nome daquele negócio que dá no olho do cachorro. Mas ele tem alterações oculares, sim, tá? Tem um problema que vai acontecer nos olhos do animalzinho, sim, também, principalmente por conta da erliquiose. Mas tem animaizinhos que tem... Eu já tive assim, atendi 100 animais com doença do carrapato e nenhum tinha. Mas algum pode ter, tá? É um sintoma também, por isso eu coloquei aqui. A Ana perguntou, posso fazer uma pergunta mais específica? Pode fazer qualquer pergunta, gente. Pode fazer, Ana. Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, como eu sempre falo pra vocês, respondo depois, mas eu sempre respondo vocês, vocês sabem disso, tá? Eu sei o que eu sei, o que eu não sei eu busco saber, tá bom? Só os filhotes têm a doença e os adultos não pegam? Todos os cães podem ter doença do carrapato, tá? Bem, foi isso que você perguntou, né? Que você falou, só os filhotes têm a doença e os adultos não pegam, né? O filhote não transmite a doença para o adulto? Melhor a pergunta que eu não consegui entender muito bem, Ana. O filhote não transmite a doença para o adulto? Filhote de quem? Entendeu? Mas se for o seguinte, qualquer cachorro pode ter a doença. Eu posso ter um cachorro com 15 anos e ter, eu posso ter um cachorro com 2 anos, eu posso ter um cachorro com 2 meses. Qualquer cão pode ter, tá? Mas eu acho que se for isso, qualquer cão pode ter, tá? É uma coisa muito séria e que tá sempre acontecendo, ok? Bem, eu vou trazer agora pra vocês uma outra informação. O filhote, né? O filhote doente. Sim, o filhote doente, ele pode ter sim, né? As pessoas acham que o cachorro, quando é mais novinho, então ele não é doença do carrapato porque ele é novinho. Não, ele pode ter. Se num período da doença ele pegar e se contaminar, ele pode depois começar a apresentar sintomas, sim, da doença, tá? Outra informação muito importante que eu tenho que dizer para vocês aqui também é a questão
dos riscos, né? Quais são os riscos depois do meu cachorrinho vir a ter uma doença do carrapato, né? Isso é muito importante de ser entendido, porque a gente pensa sempre em questão de valores, mas eu acho importante trazer isso aqui um pouquinho para vocês, né? E que passa um pouquinho desapercebido e que não é interessante passar desapercebido, né? Que é a questão de que nas complicações mais graves eu tenho anemia, que eu tenho até às vezes que fazer transfusão de sangue. Eu já fiz transfusão de sangue em animaizinhos por causa dessa doença, né? A severidade, né? É uma doença muito séria, né? Eu posso ter problemas de coagulação, principalmente por causa disso, e o animalzinho sangra, o nariz não para. Eu posso ter um xixi alterado depois com sangue. Eu posso ter um cocô com sangue por causa disso. Eu posso ter outros problemas e até esse cachorro virar uma estrelinha, tá? Tudo isso em decorrência da doença do carrapato, tá? É muito importante. E outra coisa muito importante tem que ser levada em consideração é, toda vez que eu pego e eu tenho a doença do carrapato, por ela ter tomado, o animal ter tomado antibiótico por muito tempo, por todo o processo, às vezes o que acontece? Simplesmente eu tô plantando uma sementinha para esse animalzinho viver menos lá na frente, porque ele teve a doença e a gente vai ter que cuidar, beleza. Por exemplo, o próprio lobão que eu tenho, ele teve uma doença do carrapato. Então eu tenho muito mais atenção com ele agora, que eu falei pra vocês, tudo que a gente cuida dura, para que ele consiga viver bem com a idade com que ele tá, porque ele teve medicamentos que ele teve que usar por um período muito longo. Gente, tomar antibiótico por um mês é um período longo. Não é comum e normal, né? Nas nossas doenças a gente tem que tomar períodos longos assim. Tanto que as pessoas assustam na hora que a gente fala para tomar um antibiótico por tanto tempo, se ela nunca ouviu falar da doença, né? É muito comum isso aí. Deixa eu ver o que a Ana falou. É porque estou fazendo estágio e na internação um filhote doente chegou e questionei de ter um outro veterinário do lado e o médico disse que o filhote não passa... Ah, tá. Entendi, mas são duas coisas diferentes aqui. Um cão, ele só pega a doença do carrapato através da picada de inseto do carrapato, tá? Por exemplo, se eu tenho dois cães internados, um do lado do outro, e um tem sinomose, e se ele não estiver separadinho de um outro que está saudável e o outro não tiver com vacina, o outro pode pegar a doença? Pode, tá? Mas se simplesmente eu tenho, não importa se é adulto ou se é filhote, a doença do carrapato ele não vai passar para um outro cachorro só pelo contato. Sempre é pela picada do carrapato contaminado, tá? Então, entendi a pergunta e tá tudo certo, ok? Deu para entender por aí? Tá? E por que eu falo tudo isso para vocês? Porque nós temos uma média de 58 milhões de cachorros no país, tá? E pensando nesses valores, pelo menos uns 50 milhões já tiveram ou vão ter carrapato. Gente, é muito, tá? É demais. Então, a grande maioria tem contato sim. Então, é muito importante entender que a gente tem riscos de complicação se a gente não cuidar. Além da parte financeira, é claro, que é onde nós estamos falando. Então, vamos lá, tá? Então, eu vou mostrar para vocês dois tratamentos, beleza? Esses dois tratamentos que eu vou mostrar aqui para vocês na doença do carrapato, para mostrar o que eu trouxe naquele post para vocês, por que aquela diferença toda. E o que eu tenho que trazer para vocês? Ambos são eficazes, ambos são as mesmas doses. Por que são eficazes? É porque todos dois têm o mesmo antibiótico, todos dois têm o mesmo anti-inflamatório, tá? Então, não tem essa questão de diferença, ok? Só para que vocês entendam. Quando eu coloquei o post para vocês lá, só para quem talvez não tenha acompanhado, eu coloquei aqui um tratamento com um antibiótico anti-inflamatório. Aquilo é para um cão de 10 quilos, tá? Só para que vocês entendam. E só por 28 dias. Por que eu digo só 28 dias? Porque às vezes há necessidade de um período maior para tratar um animal. Mas vamos no básico, no normal, no mais comum, que são 28 dias, tá? Eu coloquei que um veterinário ficaria em torno de R$ 132 e outro veterinário faria e ficaria R$ 39. Eu não estou dizendo medicamento para proteger estômago, eu não estou dizendo suplemento, eu não estou dizendo uma latinha de alimentação, eu não estou dizendo uma vitamina. Eu só entrei na situação de um antibiótico para casa, todas as doenças do carrapato precisam, que é a doxiciclina, e de um anti-inflamatório, tá? Inclusive eu tô com os nomes deles aqui, tá? Eu não vou escrevê-los aqui, porque eu não quero emoção para minha live cair, tá? E a minha intenção, eu sempre falo e repito para vocês, não é virar e falar que todos os laboratórios são eficazes. Tanto que eu costumo usar com grande
frequência os laboratórios menores e eu não perco em nada nos meus tratamentos, tá? Isso é uma forma que a Planeta dos Macacos colocam para vocês. Então, naquele tratamento mais caro, o que acontece? O anti-inflamatório, por exemplo, foi o Asium, tá? E o medicamento foi o Doxy-100, ok? Que foi feito, tá? Só para vocês terem uma ideia, na internet eu achei o Asium de R$7,90 e eu achei o Doxy-100 a R$57,50. E a gente precisa de pelo menos 2 caixinhas, ok? Agora, se eu for usar o mesmo tratamento, né, para esse animalzinho de 10 quilos, mais em conta, por exemplo, eu posso usar o Biodex. O Biodex custa R$10,96 como anti-inflamatório. E eu posso usar o Doxinil com R$13,95, tá? E que com as 2 caixinhas vai dar aquele valor que eu falei para vocês, de R$39 e o outro R$132, né? Parece loucura? Pois é. Mas entendeu? E aquela história, muitos locais têm a situação de ter vendas, tá? Então, eu falo, o que pesa realmente no tratamento? Né? A gente já coloquei, tô colocando aqui de novo para vocês. É simplesmente o dinheiro ou a desinformação? Porque às vezes, por que eu tô levantando isso para vocês? É importante um bom veterinário? Sim. Mas se eu tenho uma boa informação, às vezes na minha cidade não tem um veterinário com uma informação, com coisas que eu gostaria que ele tivesse. Mas se eu tenho essas informações, eu tenho a mente perceptiva, eu mesmo posso fazer o melhor para o meu cachorro, cuidando com aquele veterinário que eu possuo e que eu posso cuidar. Mesmo assim, eu não fico, como é que eu posso dizer para vocês, presa dentro do sistema. Então, tá dando para compreender, gente, o que eu tô querendo colocar para vocês? Deu para conseguir compreender? Porque se eu sei a informação e se simplesmente aquele colega lá, ele for um de Marte, tá? Eu sempre falo muito isso para vocês e muita gente, às vezes não sabe, né? De Marte eu falo, é uma terminologia de autoralidade que eu criei, né, para conseguir dizer um pouquinho aqui sobre essa situação diferenciada do que a gente tem no mercado, tá? Eu falo que na Terra, gente, tudo é perfeito. O problema são os infiltrados de Marte que vêm para a Terra, tá? Eu sempre falo isso muito para vocês. Então, o que acontece? É outra coisa. Em um tratamento, tá, beleza, 132 para 39 um tratamento, mas e a vida inteira do seu cachorro? 1 ano, 2, 3, 5, 7, 10, 15 anos? Quanto que vai pesar? Na saúde do seu cachorro, às vezes, também. E na questão da situação de valores. Eu tô com uma pessoa que tá passando por um tratamento de sinomose, já gastou R$1.500, já virou pra mim e falou assim, agora eu não sei o que eu faço, porque eu já não tenho mais dinheiro. E simplesmente ele não foi esclarecido de algumas coisas logo no início, mas ele também não conseguiu ter uma mente perceptiva que, se ele buscasse a informação, que se ele buscar, já que ele não tinha antes, ele consegue poder fazer diferente. Entendeu? Então, isso é muito importante de ser entendido, né? Então, eu sempre falo o seguinte, vocês podem mudar toda a realidade de vocês, mas vai depender de vocês, tá? Então, esses são os starts que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Eu quero contar uma história pra vocês aqui, tá? É uma história rapidinha. Alguém já ouviu a história do velho, do menino e do burro? Eu vou contar essa história aqui antes de eu finalizar essa aula. E eu quero saber se vocês já ouviram o velho, o menino e o burro. Se alguém já ouviu essa história. Se quem já ouviu, vai ouvir novamente com os meus detalhes. E se quem nunca ouviu, vai ouvir a primeira vez e vai conseguir entender um pouquinho do que eu vou dizer aqui pra vocês, tá? Essa história, ela é o seguinte. Esse velho era o avô desse garoto. Ele morava na roça. E nessa roça, ele resolveu que ele estava um pouco apertado de grana e ele falou com o neto assim, o burro era só pro neto passear, brincar. Ele virou, né, que ele tinha ali pra ele ali, né, se divertir ali na roça ali, né. É muito comum na roça as pessoas se divertirem por ter animais. Aí simplesmente ele virou e falou assim, meu neto, olha, as coisas apertaram, nós vamos ter que vender ele, tá? Tá, avô, tem problema não, depois tu compra outro pra mim.
É uma criança pequenininha, tipo de uns 8 anos, tá? E aí ele virou e falou assim, vamos fazer o seguinte, daqui lá na cidade dá só 3 quilômetros. Nós vamos sair daqui de casa cedinho, tá? Nós não vamos montar nele, porque ele vai chegar lá descansadinho, não vai chegar nem suado. Vai ser mais fácil pra gente vender ele. Combinado? Ele, combinado, vô. Aí ele começou a ir. Ele, o neto, puxando o burro. Assim que ele passa na primeira casa, uma dona vira e fala assim: nossa, como assim? Que absurdo! Esse senhor dessa idade a pé e esse burro descansado, sem ninguém em cima dele? Como assim? Pelo amor de Deus, olha a idade desse senhor a pé até na cidade, mesmo que é 3 quilômetros, mas como assim? Aí ele virou pro neto e falou assim: é, né? Eu podia ir no burro, né, netinho? É, vô. Aí o vô montou. Aí o que acontece? Aí ele foi, continua indo, tudo numa boa. Ah, eu vou fazer isso, não vai cansar ele muito mesmo, não. Ele já estava acostumado a me carregar mesmo. Passa numa outra casa. Aí vem outra senhora e fala assim para ele: meu Jesus, o mundo está perdido. Como assim? O mundo está perdido, como assim? Um velho em cima do burro e uma criança tão pequena a pé. É um absurdo. As crianças hoje são discriminadas. Ninguém mais ajuda uma criança. Ninguém valoriza mais uma criança. Aí eles pensaram: nossa, ele é tão levinho e pequenininho. Ah, então vem, vamos nós dois aqui, sobe na garupa, tá certo, né? Já andei tantas vezes contigo no burro, lá na fazenda, na roça, e ele sempre aguentou, sobe aí. Ele subiu. Pronto. Agora ninguém vai reclamar. Eu não tô a pé, não peguei você, e agora a gente vai chegar lá tranquilo pra gente vender o burro hoje na feira. Aí o que aconteceu? Passou pra uma outra casa. Jesus do céu. Chegou uma outra moça e falou assim: como assim? Eu nunca vi atrocidade maior. Nunca vi maus tratos nesse nível. Homem velho desse nas costas, uma criança já desse tamanho, estão matando um burro de peso. Só porque ele é um burro, só porque é um animal de carga, tem que carregar tanto assim? Como assim? Como assim? Que absurdo. Vamos chamar a polícia pro senhor, o senhor tá maluco. Aí ele parou. Nossa, né? Vai estar pesado. E aí no final, eles começaram os dois a carregar o burro. Tá? O que eu tô querendo dizer pra vocês? As coisas que eu digo aqui pra vocês, vai ter gente que vai falar que tá bom, vai ter gente que falar que tá ruim, vai ter gente que falar que vai estar legal. Cada um vai ter um olhar diferente para uma situação, tá? Para muita gente, simplesmente, igual eu já escutei de colegas veterinários, que laboratórios menores são ruins. São ruins. Mas é um laboratório menor ou nenhum laboratório? Mas antes eu fazer um medicamento para o cachorro, não fazer nenhum. Mas antes eu conseguir manter o tratamento o tempo todo, ou não fazer o tratamento. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Se a gente não consegue compreender isso e entender isso, a gente não sai do lugar. Sempre vai ter um que vai gostar, outro que não, outro que vai odiar. Então, vocês têm que fazer escolhas dentro do sistema do planeta dos macacos e aprenderem a terem a mente perceptiva para isso. Eu tenho um produto, chama Guia Financeiro Medicamentoso, tá? E lá eu tenho 10 doenças em que eu mostro isso para vocês. Mas na semana que vem, eu nem vi que dia que vai dar ainda, eu vou olhar agora junto com vocês. Eu vou dar uma segunda aula sobre isso. E eu vou explicar, eu vou fazer um negócio diferente. Ainda não sei como eu vou fazer, tá? Vai ser no dia 15. Eu vou dar outra aula para vocês meio-dia. E eu vou mostrar para vocês como funciona o guia lá dentro. Que abre portas para vocês. E eu vou mostrar também para vocês que eu vou fazer uma junção ainda, que eu tô pensando em algumas coisas. Para que vocês possam aproveitar o guia e para quem estiver passando por alguma situação pessoal,
também possa ser resolvido, mesmo se não tiver no guia, tá? Então é o que eu quero dizer para vocês. Cuidado. Cuidado com os que estão ao redor de vocês. Assim como o velho, o menino e o burro, sempre vai existir pessoas para colocar vários valores para vocês. E o que mais importante é, qual que é o seu valor? Você quer simplesmente tratar com um laboratório mais caro, que é dito como se fosse o melhor, e só conseguir fazer 2 meses? E depois parar o tratamento por completo? E aí? Tá? Então eu quero que vocês consigam entender isso. E vou trazer aqui um finalzinho da aula que não acabou. Que eu vou trazer aqui agora para vocês. Cadê, gente? Meu Deus. A minha informação. Peraí. Achei. Vou trazer um outro slide aqui para vocês. E agora eu vou colocar para vocês. E se eu não cuidar? Que complicação que eu posso ter com o meu animal? Isso é muito importante de ser entendido. A gente só pensa no benefícios. E se eu não cuidar? Para que lado que vão as coisas? Tá? Se eu não cuidar, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é: a gente tem despesas financeiras muito grandes. A gente tem gastos inesperados e tratamentos caros sem necessidade. Vocês às vezes não podem escolher. Tem que ir aonde que dá e aonde que tá aberto. E do preço que o cara quiser vender para vocês. Tá? O animal de vocês pode sofrer. Simplesmente porque ele vai ter dor, ele vai ter incômodo. E não vou mentir para vocês, eu já tomei antibiótico. Antibióticos até enjoo, ou seja, até o fato só de tomar um antibiótico já não é agradável. Já traz algum sofrimento para esse animal. Eu posso ter agravamento de doenças, porque às vezes alguma coisa inicial em que eu não sabia, simplesmente vai e continua indo e simplesmente piorando, né? A Ana já se foi mais atenta e já foi numa ponte muito importante. Vai ao óbito. Simplesmente eu posso perder esse animalzinho. E o impacto emocional pra gente? De perder às vezes um animal de repente, porque eu não sei uma informação? Porque eu não sei alguma coisa que se eu soubesse, eu poderia ter ajudado mais o meu animal? Porque às vezes eu não consigo mudar de veterinário, igual eu falei pra vocês, porque às vezes na minha cidade não tem. Mas eu posso buscar informação. Isso não me impede de buscar informação. Eu posso ter comprometimento de vínculo com o meu cachorro. Dele simplesmente, igual eu falei pra vocês, que eu tenho uma imagem que eu até coloquei hoje, que eu consigo dar ração pro cachorrinho na rua, com grãozinho por grãozinho, porque ele já tá acostumado comigo, então ele tem confiança em mim, e uma pessoa não consegue pôr a mão na cabeça dele. E o que dirá o nosso cachorro? Como ele vai, questão de tem sentimentos. Os cães não pensam, mas eles têm isso. Eu posso ter também situações comportamentais, que eles podem passar a mudar e ter diferença, né? E aumento realmente da questão da situação de virarem estrelinhas, sim. E outra coisa que não podemos esquecer, hoje já existe mais leis, então muitas vezes quando as coisas chegam a níveis drásticos, a gente já tem envolvimentos legais para pelo menos tentar punir, né, ou sei lá, alguma coisa assim, as pessoas quando não agem de forma muitas vezes adequada. E realmente o que a Ana falou é muito importante, importante mesmo. E infelizmente eu gostaria de dizer para vocês que não acontece, mas acontece que é a questão dos animais virem realmente a óbito. Ok? Deixa eu trazer aqui para mim. Então, todas essas coisas são coisas que a gente tem que aprender. Não é difícil aprender. É cômodo pro planeta dos macacos querer dizer que é difícil. Querer dizer que é complicadíssimo. Querer dizer que não tem outra forma. Tá? Porque não dá menos trabalho. Não tem que explicar. Não tem que ajudar. Só que as pessoas esquecem da lei da colheita. Plantou e colheu. Então, se você não ajuda, depois não reclame se alguém não te ajuda. E por aí afora vai, tá? Então, isso que eu queria trazer pra vocês. Terça-feira eu vou trazer essa aula minha, falando sobre o que é o guia financeiro que eu tenho, que as doenças que tem lá dentro. Eu vou trazer uma doença do carrapato, o guia lá de dentro aqui pra vocês verem. E eu vou fazer uma coisa diferenciada que eu nunca fiz. Eu tô acabando de pensar em bolar. Então, não tenho nada muito formalizado. A única coisa que eu tenho certeza pra vocês é que quando eu trouxer terça-feira essa aula, na semana que vem, eu vou fazer valores dela menores até do que é a minha consultoria online. Para quem se interessar, tá? Hoje não tem nada para vender para vocês. Hoje eu tenho que dar esse sacode de consciência em vocês,
tá? Vou deixar essa aula por 24 horas por aqui, tá bom? E para quem sabe ler, para quem é inteligente, tem mente perceptiva, já deve ter observado que essa live não é uma live uma aula que eu fiz para vocês simplesmente só mostrando preços. Eu falei para vocês produtos, falei para vocês preços, mostrei sintomatologia para vocês. A Ana complementou aqui, obrigada, Ana, pelas suas informações. Até nome de doenças específicas do carrapato foi falado aqui para vocês hoje, tá? Então, eu quero só agradecer a todas que aqui estiveram e que realmente estão entendendo que se vocês aprenderem a se tornarem PhD, que é a terminologia, a forma que eu falo, que eu chamo, quem me segue, quem já é minhas alunas, sabe disso, dessa terminologia, sabe que a diferença na vida da gente acontece. Em que simplesmente é persistência em aprender, habilidade em aplicar e determinação para sempre estar fazendo isso e também aprender a passar para outras pessoas, tá? Eu tô acabando de bolar uma forma do que eu vou fazer para vocês aqui na terça-feira, tá? Então, dia 15, daqui a 5 dias, eu vou voltar com uma outra aula para vocês. E falar do guia também. Quem se interessar em querer aumentar o degrau da informação, pode vir comigo. Só vou falar uma coisa para vocês. Vai ser menor do que o valor de uma consultoria minha. Tá bom? Meninas, tá um dia lindão, tá bom? Quero agradecer mesmo vocês estarem por aqui. E não se esqueçam, terça-feira nós temos outro encontro marcado pra gente conversar sobre isso e eu poder ajudar vocês, tá bom? E gratidão a todos que aqui estiveram, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tenham uma tarde abençoada por aí. Tchau, tchau!